Dando seguimento aqui, vamos continuar. Pela manhã nós estávamos falando aqui na Escola Bíblica. Aliás, se você não veio na Escola Bíblica, venha. Mês que vem temos Escola Bíblica. E aí é bom você estar aqui. Já estamos entrando no capítulo 8, um capítulo importante para a igreja. Porque depois de ouvirmos sobre o pecado, sobre a culpa, sobre o primeiro Adão, quem é o segundo Adão, sobre o que é viver agora em Cristo e como essa caminhada, nós vamos para Romanos 8. Aquilo que toda a igreja deve saber, andar no Espírito. Então, venha para a escola bíblica. Tem os estudos que já está rolando aí, Romanos 8, já está para encerrar, inclusive, já tá acabando já Romanos 8 nas quintas. E você pode assistir, né? Porque é gravado. Então, depois você pode assistir. E é importante a igreja aprender a andar no Espírito, para não sair tropeçando na fé. Né? Então, aprender a andar no Espírito é uma ferramenta importantíssima para nós. E Paulo nos dá muitas revelações na palavra. E dentro dessa caminhada de andar no Espírito, a gente tem algumas vivências e relacionamentos de andar e caminhar, aprender a caminhar com Deus. Recebendo a palavra dEle, andando através da palavra dEle. Mas dentro desse conhecimento a gente vai tropeçando, vai aprendendo, vai sendo corrigido, né? Essa é a caminhada também do cristão. E mesmo já andando na fé, a gente quer acertar, mas erra. A gente quer fazer a coisa certa, mas acaba ainda cometendo alguns erros. E tudo isso está dentro do processo de crescimento no Senhor. Tem um homem, um personagem aqui na história, que é Moisés. Vou pedir para você abrir o texto de Êxodo, capítulo 2, versos 11 a 15. Moisés, dentro do relacionamento dele com Deus, descobrindo quem ele é, vivendo conflitos, turbilhões internos, que às vezes a gente passa, queremos muitas vezes fazer a justiça, agir por justiça, mas fazendo aquilo que é certo, ludibriando, enganando um ou outro, mas, sabe, está dando certo, então eu vou seguindo por esse caminho. Moisés deu umas tropeçadas aí, e eu quero mencionar uma aqui, para que a gente veja. Abriu aí Êxodo, capítulo 2, versos 11? Achou? Esse é difícil, hein? Mas eu vou dar o endereço, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 2, acharam ali, verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Olha só, hein? Moisés foi visitar os irmãos, aí viu o trabalho pesado. Eu vou pegar aqui, só para trazer, né? Quando eu namorava a Maísa, bastante tempo, vocês não precisam saber quantos anos. Aí ela trabalhava numa loja em Santo André. Era uma loja da tia dela. E aí a menina ralava, né? Ralava, trabalhava de segunda a sábado. E aí, depois, assim, quando a gente conversava, ela falava das situações, né? O trabalho duro que ela fazia. Aí eu ficava indignado. Falei, não, você tem que sair de lá. Não, não dá. Então, eu começava a pensar segundo a minha justiça, né? Que é muito parecido com aquilo que Moisés
começa a ver no verso 11, né? Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Então aqui Moisés já sabia que não era egípcio, e ele já estava aqui olhando e vendo que os hebreus eram injustiçados, sofriam. Alguma coisa precisa ser feita. Vamos levantar uma bandeira. Vamos levantar uma bandeira e essa bandeira a gente vai batalhar, trabalhar em favor. Que é o que muito acontece. Então, verso 12 diz, olhou para todos os lados e vendo que não havia, olha só, hein? Não havia ali ninguém. Não estou vendo um, nem estou vendo outro. Esse egípcio está... Olha que cara injusto, que cara mau. Olha o que ele está fazendo com esses meus irmãos. Ah, rapaz. Hoje vem alguns pensamentos. Se eu pego... Moisés não. Ele olhou e já viu uma oportunidade. Não foi o pensamento se eu pego. O pensamento já entrou na ação. Ele foi e pegou. Ele foi e pegou. O que ele fez? Não sei como, né? Não está dizendo, mas ele matou. Matou o egípcio. Justiça própria? Sim ou não? Agiu pelo impulso? Agiu segundo tudo aquilo que foi acumulando nele e vendo de tanta injustiça, tomou uma posição. Ele foi lá e agiu segundo a justiça dele. E o verso diz, ali ele viu que não havia ali ninguém, matou o egípcio, e aí o que ele fez? Escondeu o corpo aonde? Na areia. Moisés saiu no dia seguinte, olha a consciência, hein? Consciência tranquila. Eu fiz o que tinha que fazer. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então, Moisés, agora meus irmãos, espera aí, Isaac, nome de bíblico, né? Até hebreu. Ô Isaac, briga não, mano. Vigilato, esse eu acho que não é hebreu não. Vigilato, pegou, briga não. Vamos separar. Aí os 2 olharam assim e falaram, quem é você, cara? Você acabou de matar um egípcio ali. Você acabou de matar um egípcio. Na hora que vem a palavra, já vem a acusação. Moisés perdeu força. E aí a gente vê o texto. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Eita, Moisés ficou então o quê? E pensou, com certeza já descobriram o que fiz. Claro, se já falaram, está querendo fazer com a gente, então estou lá eu. Ô Isaac, o que ele fez para você? Ô Vigilato, o que foi? Ele, não sei o que. Espera aí, quem é você? Quer fazer como você fez com o egípcio? Quer fazer com a gente como... O medo. O medo passa a ser aquele afrontamento e aquele recuo. Quem sou eu para falar para o Vigilato e para o Isaac? Então Moisés recuou. Autojustiça tem consequências, tem preços. E o que mais se tem hoje é a gente fazer as coisas e achar que não tem consequências. E achar que eu fiz por conta disso, ou simplesmente fazer e passa o dia seguinte e está tudo certo. Vamos seguindo. Só que a gente vê que há consequências. E as consequências, elas vão seguindo um após o dia, o outro. Só que o que a gente faz é, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, isso é injusto, por que eu estou sofrendo tudo isso? Eu não mereço. Eu já ouvi tudo isso, gente. E a gente cai nesse mesmice
nessa mesmice de ficar atribuindo a Deus ou se justificando para diante de Deus, como Moisés poderia estar fazendo. E isso tudo tem a ver com a força do nosso braço. Igreja, nós recebemos a Cristo. A palavra dele diz que há uma nova vida a seguir. Uma nova vida, que essa vida agora não é igual como era antes. Moisés, ele descobre isso porque ele foge. Depois desse acontecimento, ele foge. Não se via mais digno de estar ali, passa a ser perseguido. Então ele foge para tentar salvar a sua vida. Só que o que ele não sabe, e o que de repente muitos de nós não sabemos, é que realmente, se amamos a Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito. Tudo tem um caminho, tudo tem um porquê. O escrever de Deus é diferente de como enxergamos as coisas. Porque olhamos com a nossa autojustiça. Mas a palavra de Deus nos ensina a andar pela fé nele, e a viver pela fé nele, e aprender esse andar no Espírito Santo. Porque se você vem na escola bíblica, ou se você assiste os estudos de quinta, você vai aprender que andar no Espírito já é saber que a palavra de Deus está no seu coração. E ela testifica o que é certo e o que é errado. Eu não preciso de um tutor. O que eu preciso é de Cristo. E se eu tenho Cristo, eu tenho uma nova vida, eu aprendo a viver essa nova vida. Se eu erro, o próprio Espírito, se você está com Ele, Ele vai apontar para você. Se eu faço algo que chateia o meu filho, ou eu exagerei na minha correção, o próprio Espírito Santo vai apontar para mim. Ou se eu fiz algo que foi mal com a minha esposa, mesma coisa. Eu não fico me argumentando. Eu não fico me defendendo ou defendendo a minha imagem. Porque quem anda em Cristo é uma nova criatura, não é verdade? É isso? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse texto, está na Bíblia esse texto? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, é verdade. Então andar uma nova vida em Cristo vai ter erros e acertos. Moisés teve erros, mas a vida dele não foi condenada por uma decisão, por um erro. Porque ele aprendeu a andar na dependência do Senhor. Se não fosse assim, ele não seria levantado como legislador que conduziria o povo a sair do Egito e ir para uma terra ao qual foi a terra prometida, não é verdade? Isso aconteceu na vida de Moisés? Vocês leem a Bíblia comigo? Não, vocês não leem a Bíblia comigo. Vocês leem a Bíblia. Comigo não. Pegadinha. Gente, mas isso é importante. A palavra de Deus diz, e aquilo que lemos na palavra de Deus é importante para aprendermos a andar no Espírito. Aprendermos a viver essa vida, porque existe um manual. Mas, ao contrário que já ouvi muitas vezes, ele não deveria ser um manual de regras. Ele tem que ser um manual de vida, a Bíblia. Porque se a gente olha a Bíblia como um manual de regras, se torna um peso e longe de ter um relacionamento. Mas olhar para a Bíblia como um manual para a vida com o Senhor, passa a ser bem diferente. Passa a te aproximar e te buscar a ter prazer na leitura. Deixa eu ler aqui para ver o que a Bíblia fala. O que a Bíblia mostra e o que ela aponta. O que isso pode se aplicar para a minha vida? E aí a gente passa a andar. Moisés teve esse relacionamento e teve as lutas e dificuldades. Moisés teve os embates. Até que o Senhor se revela a ele na sarça. E ali ele faz um chamado.
Chamado esse que nos ensina a nos fortalecer nele. A palavra de Deus em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30 diz: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus chamou você, chamou você, chamou você, chamou a mim, chamou você. A aprender a andar com Ele, a entregar a vida a Ele. A aprender a depender só dEle. Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou para viver essa vida. Mas essa vida precisa ser na dependência toda e exclusiva dEle. E aí é onde muitos ouvem o Evangelho, mas não vivem o Evangelho. João 15, verso 1. Evangelho de João, capítulo 15. Acharam? Vamos ler aí o que diz o verso 1? Espera aí, que eu vou aqui na Bíblia. Pronto. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Moisés, na sua jornada, na sua época, ele aprendeu, naquela conversa que ele teve com Deus, ali no Monte Sinai, aprendeu a andar com Deus, ouvindo e aprendendo. Uma nova vida foi projetada para Moisés. E ele passou a andar nessa dependência. Uma das coisas que Deus fala é: tudo aquilo que eu falar, você vai fazer. E Moisés teve que aprender, literalmente, a ouvir Deus. O crente não é diferente no sentido de que nós temos que aprender a viver ouvindo a Deus. Falei na última vez que eu preguei, ou foi semana passada. Esse é um processo que a igreja tem que aprender a orar e ouvir. Orar e ouvir. A gente ora e parece que só quer falar. E não espera para ouvir. Precisamos aprender a ouvir. Ou você só quer alguém para você falar? Até Deus pode se colocar dessa forma. Mas a gente precisa aprender pela fé a crer que eu vou falar, mas eu também sei que Deus vai falar comigo. Deus pode falar comigo. Eu sirvo a esse Deus, eu sei que Ele fala comigo. Agora como? Aí é Ele. A maneira é dEle. E o relacionamento é dEle com você. Isso quer dizer que a forma que Ele fala comigo pode ser diferente que Deus fale com o João. Pode ser diferente que fale com o Everson. Só que se você busca Ele com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, pode ter certeza que Ele fala. Por quê? Porque você está na videira. Eu sou a videira verdadeira. Se você está na videira, você recebe alimento. E qual é o alimento? A palavra. Você tem me ouvido? Você tem ouvido a palavra? Então você está ligado à videira. Se você não está ligado à videira, então você não ouve.
então você fica cada vez mais distante. Mas quando estamos na videira, quando estamos em Cristo Jesus, aprendemos a depender e andar pela fé. As experiências são diversas. Se eu parar aqui para perguntar, eu sei que cada um tem uma experiência para contar. E eu não vou julgar nenhuma, porque eu sei que é entre você e Deus. Assim como eu tenho as minhas, eu vou discernindo. E é isso que a gente deve aprender, a discernir no Espírito as coisas de Deus. Você tem feito essa reflexão de discernir no Espírito as coisas de Deus, as coisas que acontecem? Os acontecimentos, as lutas, os embates, os sofrimentos. Tudo isso faz parte de um processo de vida com Ele. E o que eu tenho aprendido é, nesses processos há um aperfeiçoamento, há um amadurecimento, mas há também um juiz, que é a paz, que excede o entendimento. Há coisas que estão além de nós, mas que o Senhor vai nos guiando. Porque tem coisas que não dá para ser na razão, gente. Aliás, andar com Deus não dá para ser na razão. É pela fé. É ou não é? E a gente vai aprendendo a andar pela fé. Só que a fé também, ela nos mostra que se estamos andando pela fé, damos passos de fé. E muitos recuam nisso. Muitos param, ao invés de dar passos de fé. Quando que eu deixo de dar passos de fé, Isaac? Quando eu deixo de pedir perdão ao meu irmão porque eu o ofendi. Quando eu deixo de dar passos de fé, João? Quando eu sei que eu posso ajudar e não ajudo. Quando eu sei que eu posso dar passos de fé? Quando eu sei que hoje tem culto. E eu sei que o culto não é para mim, mas é para que eu possa ir lá adorar a Deus. É para que eu possa estar junto com outros irmãos cultuando a Deus. Mas eu estou muito cansado, eu estou muito desgastado, e eu tenho uma série de coisas, e, é só mais um culto. E esse só mais um culto, ou eu não quero priorizar. Então, eu falo para você que isso também são falta de passos de fé, porque cultuar é relacionamento da igreja com o Senhor. E a igreja não é estrutura, a igreja são pessoas, é constituída de pessoas. Quando 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor, somos igreja, eclesia. Passos de fé são diversos. Tem que falar, né? Quando que a igreja deixa de dar passos de fé? Quando a igreja também não contribui. Ela deveria contribuir financeiramente e ela não o faz. Por quê? Porque está tão atribulada com tantas coisas na vida financeira que ela não vê isso como algo que é importante para a vida. Porque não consigo, mas então tudo bem, eles que se viram, mas é a comunidade onde você está. Você acredita nessa comunidade? Você acredita na obra que o Senhor está fazendo nessa comunidade? Isso é fé, gente. Então, o passo de fé contribui. Contribui, afinal de contas, o salário que você ganha, ou o dinheiro que você ganha, ele só vem porque Deus te dá. Como assim Deus me dá, pastor? Eu trabalho. Se eu não acordar de manhã para ir trabalhar, eu não ganho. Olha como está a sua cabeça. Olha a maneira como você enxerga as coisas. É pelo seu braço? Eu estou falando de dependência no Senhor. Aquele que depende do Senhor sabe agradecer em tudo. Inclusive pela sua saúde. Inclusive pelo levantar e deitar. É simples.
Isso são passos de fé, passos de quem quer acreditar e andar nessa videira. Porque quem anda na videira tem coisas que você não precisa questionar. Você anda e confia. Claro que está na palavra. Aprender a andar no Espírito. Aprender a orar. Passos de fé é orar. Muitas vezes somos chamados para orar, mas pouco fazemos. Muitas vezes somos chamados a tomar um posicionamento de oração e não fazemos. Gente, eu estou falando para a igreja. Se fosse para pessoas de fora, com certeza não é esse tipo de palavra que eu tenho que dar para eles. Mas para a igreja, é isso. Andar na fé, andar no relacionamento, estar na videira, estar em Cristo, é saber aquilo que agrada o coração de quem? O meu, né? É o meu? Certeza? Ou é o coração do Senhor? É o coração do Senhor. Aquilo que agrada o coração do Senhor. Oração de Jesus, João 17. Uma oração de entrega. Você já leu o texto de João 17? Quando Jesus está prestes a ir lá para o Getsemane ali, ele vai ser entregue por traição, um dos seus discípulos vai traí-lo, mas ele está ali, e aí ele vai, antes de ir, ele faz uma oração. Pelo menos é assim que João põe, né? Entre a ceia e a entrega. E ele fala, graças eu te dou, Senhor. E ele fala dessa unidade, a unidade de Jesus com Deus e os seus que estão com ele. Para que nenhum se perca, mas que andemos em unidade. Jesus ora pela nossa unidade. Em quem? Com ele. Viva na unidade com Cristo. A pregação sempre vai ser apontada por um caminho. Viva na unidade de vida, porque você tem uma nova vida e você vai ser desafiado, amado, a viver uma nova vida diariamente. A pregação vai vir para confrontá-lo a viver essa nova vida, para que você não ande no conformismo com que o mundo tem colocado. Esse conformismo que faz com que a gente se afaste, ao invés de estar ligado à videira. Verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Pouco fruto. Vocês estão lendo comigo? Eu estou lendo certo? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá pouco fruto. Estou lendo certo? Não, igreja, manifesta. Dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, meu querido e querida, para encerrar, há uma palavra de promessa, e nós vimos aqui. A gente vai dar muito fruto. Nós podemos pedir e nos será dado. É o que diz a palavra. Agora a questão é, como que está o nosso coração e a nossa vida de relacionamento nisso? Porque se o seu coração está ligado à videira, a sua vontade está ligada à vontade do Pai. Então o que você pedir está realmente ligado àquilo que o Pai vai fazer. Ah, pastor, mas eu quero ficar rico. Eu quero trocar o meu carro. Eu quero isso ou aquilo. Ok. Peça a Deus. Mas eu não estou recebendo, pastor. E você está me falando que o que eu pedi vai ser dado. Então a minha resposta para você é, você está ligado à videira?
Eu tô. Então você tem orado? Tenho. Tá. Quando você ora, você também ouve o que a palavra diz para você? Você tem refletido? O que você está pedindo faz sentido? É aquilo que realmente o Espírito Santo está testificando para você ou é uma vontade sua? Aliás, você quer trocar o carro para quê? Não, eu quero trocar o carro porque o meu já está velho. Ok, é até justificado. Mas isso é algo que está na agenda de Deus com você? Por que eu estou falando isso, amados? Porque a vida sua, e já temos ouvido isso, não pertence mais a você. A sua vida agora pertence a Cristo. E se sua vida pertence a Cristo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. É o que diz. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, se não é agora que esse carro está vindo, descanse nele. No Senhor. Descanse no Senhor. Se o que você está pedindo não está vindo, continue orando e descanse no Senhor. Mas busque entender qual é a vontade dele, qual é a agenda dele com você. Porque eu sei que Deus tem uma agenda com você como ele tem comigo. E se a palavra dele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, eu amo servir, quem sou eu para fazer algo diferente daquilo que Jesus fez? Mas o que Jesus fez? Jesus, ele entregou a vida dele para viver pelo Pai, para o Pai. E ele diz que tudo que ele ouvia o Pai fazer, ele fazia. Ele ouvia. E se Jesus ouvia, ele obedecia e fazia. E Jesus orava. Jesus buscava. Então, igreja, nós também somos condicionados a orar. Mas, pastor, eu já tenho orado, eu já tenho buscado, eu já tenho feito tanta coisa. Aí eu volto, você está ligado na videira, né? O Senhor está falando, e se você olhar os versos seguintes, ele fala sobre amar o próximo. Ele fala sobre esse amor, que é um amor que inclusive é sacrificial. E o que é sacrificial? É você se sacrificar renunciando a si mesmo, por amor ao próximo. Por amor àquele que está fraco. Por amor àquele que está caído e não pode ficar de pé. E de repente é um familiar seu. De repente é uma pessoa próxima a você. Mas eu tenho orado por tantas outras coisas e tem coisas que estão na agenda de Deus que está tão perto aí e você não está vendo. Porque você está vendo tantas outras coisas que esquece de algumas coisas que são essenciais que Deus está te mostrando. Ou Ele quer te mostrar. A agenda de Deus, amados. A agenda de Deus para a sua vida é o que você deve buscar. Para quê? Para que você viva em paz e na dependência, sabendo que cada passo que você está dando, está caminhando para a vontade dEle. E se a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, eu não vou andar ansioso. Aliás, a ansiedade é uma luta dessa geração nossa, né? Essa geração que eu falo, eu estou nessa geração, tá? Os mais novos, os mais médios, os mais velhos e os sêniors. Vamos colocar assim. Daqui a pouco chego lá. Então a gente está vivendo essas lutas. E aí a palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu só posso entender, se eu não vou andar ansioso, então eu preciso aprender a descansar nele. É a solução. Para que eu não fique ansioso. Estar na videira. Você está na videira? Confia. Eu quero confiar, eu quero andar na videira. Eu quero andar nele, dependendo dele, seguindo a vontade dele. Eu quero, porque a palavra que ele tem para mim é uma palavra realmente de vitória. Nele. Não para me seguir. Se Deus quiser que eu seja rico, tem propósito, a vontade é dele. Porque se eu for rico é para fazer alguma coisa dentro daquilo que ele quer. Se Deus quer que eu troque de carro, eu vou trocar também dentro daquilo que ele possa querer na minha vida. Se ele quer que eu mude de emprego, eu também vou mudar para fazer aquilo que ele quer. Se ele quer que eu saia desse emprego, mas é tão bom, está tudo dando tão certo aqui para mim, mas se ele fala para mim, porque eu oro,
Agora, se você não ora, você não sabe? Então, fica aí a dica. Como é que eu sei? Ora. E aí, Deus vai mostrando os caminhos para a gente. Se alguém vem falar comigo, com a Maísa, eu e a Maísa vamos dar a nossa opinião dentro do que nós entendemos do que a palavra diz. Perdão, opinião não, vamos dar o nosso aconselhamento dentro daquilo que a palavra diz e dentro das experiências que nós vivemos. Mas eu não tenho a palavra para você, mas Deus tem. Nós vamos orientar você a buscar a fonte. E a fonte não sou eu, não sou a Maísa, a fonte é Jesus. E que nós possamos buscar essa fonte para viver o melhor que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Podem ficar sentados mesmo. Pai, louvamos o Teu nome nessa manhã. E a Sua palavra tem nos ensinado, ó Deus, que uma vez entregues para viver uma vida com o Senhor tem ministrado e ensinado. Existem palavras duras, porque muitas vezes o nosso coração não está pronto a recebê-las. Porque muitas vezes estamos com o pé muito forte nesse mundo, ou então estamos ofuscados por conta dos medos, desesperos, dos sofrimentos, das frustrações e de tudo mais que pode acontecer. Mas Paulo diz no texto de Romanos, no capítulo 8, quem nos separará de Cristo Jesus? E não é tribulação, não é a nudez, não é a fome, não é a angústia, não é a espada. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma decisão que eu tomo para viver nessa dependência. Porque haverá sofrimentos, haverá momentos de deserto, haverá momentos de luta, haverá momentos contrários. Haverá momentos de humilhação, haverá muitos momentos de choro, mas o Senhor tem uma palavra para nós: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque eu estou ligado na videira verdadeira, e essa videira é Jesus. Eu quero andar na vida entregue em Cristo. Eu quero andar nessa dependência, Senhor. Eu quero viver nessa dependência, Jesus. Eu quero permanecer em Ti, Senhor. Eu quero, ó Deus, continuar, ó Deus, ouvindo as Tuas palavras, permanecer em Ti. Eu quero sim, Pai, aprender a pedir o que o Senhor deseja que eu peça, e não aquilo que é para apenas meu egoísmo e conforto. Eu quero ver os Teus milagres, Senhor, sim, porque pedindo eu sei que o Senhor dará, para que o Seu nome seja glorificado, e para que muitos frutos sejam dados, para a glória do Teu nome. Ensina-nos a amar, Senhor, ensina-nos a permanecer no Teu amor, ensina-nos, Senhor, a guardar os Teus mandamentos. Ensina-nos, Senhor, a permanecer no Teu amor. Ensina-nos, Senhor, a amar o nosso próximo. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. Porque ninguém tem maior amor que o Senhor tem, porque o Senhor entregou Sua vida por amor.
Obrigado, Senhor. Conduza-nos, Senhor, em adoração nesse momento.